pessoal, bem-vindos ao nosso segundo Conselho Regional de 2020. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês para a realização desse evento. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, por cada GB que tem permanecido e tem perseverado na missão dentro da universidade, nesse contexto que nos encontramos. Esse é o segundo CR online que nós realizamos e o nosso desejo é que tanto para vocês quanto para nós na diretoria regional, esse momento de tomada de decisão seja feito com temor a Deus e com sabedoria, para que nós possamos continuar a missão em casa, para que nós possamos continuar levando o evangelho a outros estudantes, porque a missão continua, a missão não para. Por isso, eu quero lembrar vocês de um texto muito importante da Palavra de Deus, que está em Romanos 12, versículo 12. Ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E talvez a melhor forma que nós tenhamos hoje de permanecer como cristãos dentro da universidade e com a missão que nós temos na ABU seja alegrar-se na esperança de que o Senhor está conosco, que tem cuidado de nós. E sermos pacientes na tribulação, porque apesar da adversidade, nós temos Deus ao nosso lado e Ele é Senhor das nossas vidas. E perseverarmos na oração, um pelos outros, orarmos pela missão, orarmos pelas nossas universidades, orarmos pelas nossas igrejas, pela vida das nossas famílias e tantos outros motivos que vocês conhecem. Então, esse é meu incentivo a vocês. Orem por esse CR também que estará acontecendo com a plenária, além das comissões que nós já tivemos ao longo dessa semana. E para finalizar, então, eu vou orar com vocês nesse momento. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estar conosco e direcionar as nossas vidas para esse Conselho Regional. Use-nos, Pai, abençoe-nos e nos dê sabedoria para as decisões que vamos tomar. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E sabemos, Pai, que não somos nada sem o Senhor e que a Tua graça e Tua misericórdia têm nos guiado dia após dia. Ajude-nos, Senhor, nesse evento e também até que possamos nos reunir presencialmente novamente. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Sustenta os obreiros, os delegados, cada um, Pai, que está na diretoria regional e que irá entrar também, e aqueles que ainda virão a conhecer a ABU. Esse é nosso pedido, em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso, pessoal. Fico muito feliz por ter vocês aqui conosco e que Deus abençoe a vida de vocês. Até outra vez. Olá, meus queridos irmãos da BUB, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro e sou um dos obreiros da região São Paulo, Mato Grosso do Sul. Chegou outubro e também chegou nosso segundo Conselho Regional, que de novo está sendo feito online. Continuamos que Deus vai guiar todas as nossas decisões que precisam ser tomadas, já que confiamos que Ele é o Senhor da missão, né? Bom, agora nesse tempo eu queria trazer uma reflexão bíblica a partir de 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Então eu queria que a gente lesse a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe,
vocês receberam uma mensagem com uma alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de compartilhar a Tua palavra, Senhor. E eu te peço que o Senhor fale para a nossa vida, Senhor, por meio dessa carta, Senhor, aos Tessalonicenses, Senhor, que seja nos abençoando, Senhor, para nossa caminhada missionária na missão estudantil. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, avisar para nossos amigos e familiares onde estamos e como estamos é mais fácil do que nunca. Com um smartphone qualquer, já dá para mandar aquele WhatsApp para os nossos pais avisando onde que a gente está, se a gente chegou bem no campamento da igreja ou se a gente chegou na casa do fulano. Dá para compartilhar nossa localização ou assim em tempo real, até acompanhar uma corrida no Uber, por exemplo. As pessoas podem saber o lugar exato no mapa onde estamos. O outro dia eu estava comentando que o dia 3 de outubro eu fiz 5 anos morando aqui no Brasil. E mesmo que esteja bem longe da minha família, eu tenho a possibilidade de mandar uma mensagem ou fazer uma videochamada tranquilamente. Minha mãe sofreu bastante quando eu vim morar aqui, né? E depois também minha irmã saiu de Santiago, porque foi trabalhar em outra cidade e também casou. E então, nesse aspecto, essa tecnologia nos ajudou com bastante como família a matar saudades um dos outros. Mas essas mudanças aconteceram muito rápido, são muito recentes. Acho que tinha uns 15 anos quando eu ganhei o meu primeiro celular, um da Nokia, assim, que só ligava e mandava mensagens. Mas antes disso, antes de eu ganhar celular, minha mãe só confiava em Deus mesmo cada vez que eu e minha irmã íamos sozinhos para a escola de manhã. E tinha que confiar em Deus também que a gente ia voltar para a hora do almoço. Depois que eu ganhei o celular, aí se eu demorava mais tempo para voltar em casa, ou se estava em algum rolê e não avisava, eu tinha que ligar para minha mãe avisando, ou ela já ligava, assim, não esperava muito tempo, já ligava para saber de mim. E aí de mim, se eu não respondesse o celular, ou ouvisse meu celular e tivesse 10 ligações perdidas. E eu acho que vocês já experimentaram por alguma situação parecida com seus pais, assim. Só que agora também tem 50 notificações de mensagem no WhatsApp, por exemplo. De alguma forma, com esse meio de comunicação em redes sociais, podemos matar a preocupação e a saudade bem rápido. Eu acredito que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora também não sabem o que é viver sem essa tecnologia. Agora imaginem um século atrás, viver sem telefone, sem televisão, sem energia elétrica. Ou 2 séculos atrás, sem trem, sem telégrafo. É outra vida, né? Pois é, a passagem bíblica que nós lemos agora é de uma época em que nada disso existia. Como lidar com a saudade e a preocupação naquela época? Bom, o que tinha naquela época era um império romano se expandindo pela Europa, pela Ásia e África, e à medida que se expandia também criava rede de caminhos. Assim. Também existia um idioma em comum, o grego, e quem sabia ler e escrever mandava cartas. E esse texto é uma carta de Paulo, Silas e Timóteo para a igreja em Tessalônica. Eles utilizaram bastante esses recursos daquela época, a rede que tinha naquela época, o caminho do império e as cartas, né, para levar a boa notícia de Jesus Cristo e também para encorajar na fé ao novo discípulo de Jesus.
Paulo e Silas e Timóteo estavam bem preocupados e com saudade dos irmãos em Tessalônica. E não é por pouca coisa. Eles ficaram um tempo na cidade, anunciando o evangelho na sinagoga, e vários judeus e gentios acreditaram que Jesus era o Cristo. Isso aparece em Atos 17, 1 e 9. Depois você pode ler também. Mas alguns judeus invejosos organizaram um tumulto na cidade, acusando Paulo e seus amigos de traição ao César, e eles tiveram que fugir da cidade de um dia para o outro. E quem hospedou Paulo, Jasson, quase foi linchado e teve que pagar uma multa para ficar livre novamente. Foi uma saída muito abrupta e traumática. O que fazer com uma preocupação com a vida espiritual desse novo cristão na Tessalônica? No capítulo 2 de 1 de Tessalonicenses, eles comentam como eles amavam os irmãos, mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo nossa própria vida. Como nós os amávamos, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Paulo e seus companheiros de missão nos mostram como desenvolveram esse amor profundo pelos tessalonicenses, comparado com o amor de uma família. Eles foram como mães, dispostos a dar a própria vida pelos filhos espirituais. Eles foram como pais, os encorajando a viver de acordo com a vontade de Deus. Foram como crianças, também vulneráveis a ataques de pessoas orgulhosas que se opunham ao Evangelho. Pais, mães, filhos. O Evangelho de Jesus transforma pessoas desconhecidas em família, unidas pelo vínculo do amor de Deus. E Paulo, Silas e Timóteo, longe da cidade, ficam preocupados e com saudade dos seus filhos. Será que eles estão bem? Será que nenhum foi morto ou ferido? Será que perseveraram na fé ou abandonaram a Jesus entregando aos ídolos de novo? Imagino que se eles tivessem smartphone como a gente tem agora, eles já teriam ligado, mandado WhatsApp para saber como eles estavam, assim. Mas eles tiveram que ficar um tempo sem notícia dos seus filhos, assim. Até que começaram a chegar algumas notícias positivas por meio de outras pessoas, assim. E depois conseguiram enviar Timóteo para visitar a igreja em Tessalônica. Em certo aspecto, nossa situação hoje parece um pouco como a saída abrupta de Paulo e seus irmãos de missão em Tessalônica. Para eles, a evangelização e a comunhão estavam indo bem. Cada vez mais pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho e a nova comunidade de discípulos de Cristo crescia em amor e esperança. Mas de um dia para o outro eles tiveram que abandonar a cidade. A pandemia fez uma coisa parecida com a gente, e em particular nos tirou do nosso lugar de missão, o mundo estudantil. Dependendo da sua realidade, seu grupo, seu núcleo e grupo local, pode ser que estava indo bem, tinha planos interessantes para esse ano, para impactar a escola e a faculdade. Mas a pandemia nos tirou do nosso lugar de missão. A diferença é que agora temos meio para saber instantaneamente de como estamos. Podemos nos comunicar e encontrar mesmo nesse meio virtual. Mas um aspecto que podemos aprender com Paulo e os Tessalonicenses é que o que mantém viva a missão não são os meios de comunicação nem redes sociais, mas o amor de Cristo em nossas vidas e que nos permite sobreviver juntos qualquer circunstância. Samuel Escobar, um dos pioneiros da missão estudantil na América Latina, sempre trabalha um conceito que eu particularmente gosto bastante, que é o da infraestrutura afetiva do ministério. Nesse livrinho aqui, A Palavra Vida de la Iglesia, ele explica esse conceito, e ele comenta que da mesma forma que
Uma igreja não consegue realizar seu ministério sem uma infraestrutura material e arquitetônica, não pode realizá-lo sem uma infraestrutura afetiva. Ele comenta em específico sobre essa carta aos Tessalonicenses que o portador da mensagem de Cristo não é um frio transmissor de conteúdos intelectuais, é alguém que realmente chega a amar aqueles a quem evangeliza e ensina. Nessa forma de amar, há um modelo cristológico, porque foi o estilo que o próprio Jesus encarnou durante seu ministério na Terra. Acho importante falar isso agora, já que, considerando que estamos no Conselho Regional, que é uma instância do nosso movimento para cumprir com responsabilidade de governança, escolher membro da diretoria regional, projetar calendário de atividade, compromisso financeiro, etc. Porque a gente precisa dessa infraestrutura organizacional. Ela ajuda muito com a missão estudantil. E agora temos essa infraestrutura virtual também que facilita muito, assim, eu posso, por exemplo, agora compartilhar com vocês a palavra de Deus. A gente vai se reunir amanhã por meio de uma videochamada também para ter um momento deliberativo. Nesse aspecto, a internet é uma bênção para não perder contato com o distanciamento social. Mas sem o amor de Cristo, que nos une como família e nos impulsiona a missão, todas as outras infraestruturas até podem perder o sentido. De que maneira a saudade e a preocupação por nossos amigos e irmãos na fé são elementos utilizados por Deus para a sua missão? Imagino que vocês tenham um laço profundo de irmandade nos núcleos e grupos locais. Imagino que vocês estejam preocupados com as pessoas que estão evangelizando ou discipulando, de como está a vida espiritual deles agora à distância. Imagino também que estão com saudade da vida na escola, na faculdade, com suas alegrias, suas tristezas, mas que continua sendo melhor do que ficar na frente do computador, assim, tendo aula. Eu particularmente estou com saudade de você, de fazer uma viagem, de encontrá-lo presencialmente, assim. Estou também com saudade da minha igreja local, assim, de ir no culto, de participar em comunhão. Mas agora que temos meios instantâneos de comunicação, de que maneira essa saudade nos impulsiona à comunhão e à missão? De que maneira o exemplo de saudade de Paulo nos inspira a cuidar aos outros no amor de Deus? Queria enfatizar isso nesse momento do CR, para não esquecer que em qualquer situação, assim, presencialmente ou à distância, nossa missão deve ser feita com muito carinho. Bem, voltando para o texto bíblico, falamos que no final eles não aguentaram mais saudade e conseguiram que Timóteo fosse lá para saber como os irmãos da Tessalônica estavam. E depois da viagem, Timóteo voltou e trouxe boas notícias para Paulo e Silas, de que eles estavam firmes na fé e no amor, e também com muita saudade dele. Como resposta a essa notícia boa é que eles escrevem essa carta agradecendo a Deus e animando os tessalonicenses a perseverar no ensino que aprenderam deles. Paulo, Silas e Timóteo se alegraram porque foi o poder do Espírito de Deus que agiu na vida dos tessalonicenses para que acreditassem firmemente que o evangelho que eles proclamaram era verdade. Em Atos vemos que eles explicaram na sinagoga que era necessário que o Messias sofresse, que fosse morto na cruz e que ressuscitasse. Paulo também menciona na carta aos Coríntios que para os judeus isso era uma ofensa e para os gentios era uma tolice. É uma mensagem difícil de aceitar apenas pela razão humana, mas o Espírito Santo é quem abriu o coração das pessoas em Tessalônica, tanto de judeus e tanto de gregos tementes a Deus, e até de pagãos que deixaram os ídolos ao fim de servir ao Deus verdadeiro. Ele menciona que, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam uma mensagem com uma alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Nisso, Paulo, Silas e Timóteo reconhecem juntos as marcas de quem foi redimido por Deus. Não um conhecimento meramente intelectual, nem uma experiência misteriosa,
mas a alegria que os transformou em discípulos de Jesus, seguindo seus passos. A alegria é um momento, a alegria é um elemento bem importante, considerando que acreditar que Jesus era o Senhor, com todas as implicações que tinha no contexto da Tessalônica, não era uma coisa que trouxesse a maior alegria do universo, assim. Considerando o contexto da cidade, por exemplo, Michael Holmes comenta aqui, abrindo aspas, no mundo antigo, a religião sempre esteve intimamente ligada à política, porque grupos sociais dominantes perceberam que a religião oferecia um meio efetivo de legitimar e manter seu poder e domínio. Em Tessalônica, os líderes da cidade promoveram a devoção ao culto imperial, a fim de solidificar as boas relações com Roma. Como consequência, qualquer ataque percebido ao culto imperador era visto como uma séria ameaça ao bem-estar político e econômico da cidade. O culto local de Cabirus era patrocinado pela rica aristocracia governante da cidade, não apenas porque reforçava em seu benefício a natureza hierárquica da sociedade greco-romana, mas também porque dava a todos os cidadãos um senso comum de identidade e unidade. Assim, atacar o culto, proclamando as reivindicações exclusivas de outra divindade, por exemplo, era habitualmente atacar a própria cidade. Em tal ambiente, pregar o cristianismo era o mesmo que traição. Forte, né? Não é à toa que os judeus invejosos de Paulo criaram esse tumulto, acusando-o de que aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade, e já são os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, porque afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Era o recurso mais fácil que ele poderia inventar para levar o Paulo e os cristãos no tribunal para serem sentenciados. Traição contra o César, traição contra os outros deuses, traição contra a cidade e o império. Acreditar que Jesus era o Senhor dos Senhores e abandonar o Deus da cidade não era algo que trouxesse alegria para os tessalonicenses. Pelo contrário, trouxe dor, perseguição e sofrimento. E mesmo assim, eles manifestaram alegria em seguir a Jesus e seguir o exemplo dos discípulos. Eles realmente foram convencidos do Evangelho pelo Espírito de Deus. Imagino Paulo bem aliviado assim, depois de receber essa notícia de como eles perseveraram na fé. E não apenas isso, já que o exemplo dos tessalonicenses se fez conhecido no mundo todo. Assim. Eles comentam que, com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Caia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Caia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Bom, os judeus invejosos conseguiram expulsar Paulo, Silas e Timóteo da cidade, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo. Mas agora dentro da cidade, há pessoas que estão transtornando não apenas Tessalônica, mas a Grécia inteira. Partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte. E transtornaram o mundo não com violência, mas com seu trabalho fiel, com seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Também transtornaram o mundo na forma como eles esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Eugene Peterson, na tradução dele da mensagem, coloca essa parte como sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessas províncias, mas em toda parte. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. É muito linda a forma como Deus trabalhou por meio da vida dos tessalonicenses. E sem dúvida, esse é um exemplo muito inspirador até hoje para nós. Bom, imagino que nesses últimos meses você esteja acompanhando as redes sociais na BU, tantas matérias produzidas nesses últimos meses sobre visão, vocação e vivência missionária. Acredito que sim.
Agora, em outubro, por exemplo, estamos trabalhando o eixo da vivência missionária. E o texto de hoje é um exemplo claro de como a vivência dos tessalonicenses teve implicações missionárias profundas na vida da sociedade e fora dela também. De que maneira a nossa vivência como discípulo de Jesus hoje impacta nosso mundo estudantil? Imagino que com a leitura do texto de hoje, algumas alegrias e algumas tristezas surgiram. Alegrias quando reconhecemos que estamos seguindo os passos de Jesus e também tristeza quando vemos que há inconsistências em nossa caminhada cristã ou até desobediência mesmo. Espero que não apenas agora, mas também durante todo esse tempo de distanciamento social, tenhamos aproveitado e continuemos refletindo sobre nossa vida como discípulos de Cristo, assim, como é nossa vivência missionária. Bom, por um aspecto, assim, eu fico pensando o que aconteceria com a gente se Timóteo, por exemplo, viajasse para a nossa cidade e batesse na porta da nossa casa para saber como nós estamos. Ou já que agora temos os meios, o que aconteceria se Paulo marcasse uma videochamada com o grupo local para saber da nossa vida? No meu caso, minha primeira reação é de terror. Meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Será que eu vou levar uma bronca? Não sei. Mas depois eu lembro tanto do amor que Paulo tinha por seu filho na fé e do amor de Cristo, e também do amor de Cristo que nos perdoa e nos faz seus filhos. E pensando nisso, me acalmo também, porque os apóstolos não eram fiscais do reino de Deus, querendo fazer um controle de qualidade do nosso trabalho missionário. Nosso relacionamento como discípulo de Cristo não é de empregado, de assalariados, mas é de família, de irmãos e irmãs em Cristo. Paulo se alegrava em Deus pela forma como os discípulos cresciam na fé. De vez em quando dava uma bronca, claro, mas como se fosse uma mãe ou um pai deles. Paulo nos mostra que como a missão deve ser feita com carinho. E esse carinho acredito que deve impregnar nossa vivência missionária, crescendo em comunhão através da oração e da leitura das escrituras, construindo essa infraestrutura afetiva do ministério estudantil, como diria Samuel Escobar. Um exemplo bem claro assim, de alguém que tem uma vivência missionária com muito carinho, amando Deus e as pessoas a quem servia é a Tonica. E não sei se vocês viram que eu fiz um vídeo também para a BUB recomendando esse livro, É o Missionário, que é uma das leituras recomendadas para esse mês de outubro sobre vivência missionária. Aproveito de reforçar, leiam esse livro, é muito bonito. Né? Cabe super bem aqui com essa reflexão. E a vida da Tônica também é muito inspiradora. Ela fez as coisas com muito carinho, com o carinho de Deus. Outro aspecto que eu penso também da vivência missionária dos cristãos em Tessalônica tem a ver com a forma como abandonaram os ídolos para servir ao Deus verdadeiro e o sofrimento que isso lhes trouxe. Mesmo que não tenhamos mais o Império Romano, o culto imperador e os deuses gregos e romanos, assim, que isso seja já uma coisa do passado, hoje continuamos a ter outros ídolos, outros deuses na nossa sociedade. E às vezes, por estar tão habituados com nossa cultura, não conseguimos reconhecê-los. Pode ser que até não experimentamos algum dos sofrimentos que os tessalonicenses sofreram porque, sem querer querendo, estamos servindo algum ídolo da nossa cultura. Como vimos, um aspecto do sofrimento deles era porque não reconheceram outro Deus além do Senhor, e isso era considerado traição. Poderiam até ser julgados por isso. De que maneira nossa lealdade a Jesus Cristo, seu reino, hoje, nos faz traidores assim, do César de hoje? Sejam eles projetos políticos, líderes carismáticos, projetos econômicos, ideologias, etc. Sabemos, estamos reconhecendo assim, quais também são os ídolos do nosso mundo estudantil? Quem está disputando nossa fidelidade na escola, na faculdade? Quem está disputando também a fidelidade no mundo macroeducacional também? Quais são os ídolos que estão por trás disso, assim? E realmente é bom estar atento, vigiar, assim.
para não cair na pegadinha do ciclo dos contemporâneos. Às vezes é difícil essa tarefa de reconhecer. Mas se você tem dificuldade, eu queria também aproveitar e recomendar dois livros aqui diferentes sobre o assunto. O mais introdutório é esse aqui do Timothy Keller. Eu tenho uma edição em espanhol do David da Espanha, Deuses que Fallam. Em português é Deuses Falsos, é publicado pela Vida Nova. E ele faz a análise dos deuses contemporâneos assim, sobre alguns eixos assim, do dinheiro, do sexo e do poder. Assim. É um bom livro, bem de boa de ler e acho que é uma boa introdução sobre as idolatrias contemporâneas. E outro livro um pouco mais avançado, até um pouco mais complicado, é o Falência do Deus, do Vinod Ramachandra. É uma leitura um pouco mais complexa, mas ele foca em algumas idolatrias também presentes no mundo estudantil. Assim, às vezes a gente não consegue conhecer tanto algumas delas, mas esse livro trabalha bastante assim, sobre a ciência, o ciclo da razão. Assim, tem muita coisa assim, interessante nesse livro. Ele é meio complicado, mas vale muito a pena a leitura. Assim, da Auditória esse aqui. Bom, que Deus nos guie nessa tarefa constante de vigiar e que como família de Deus também detectemos e abandonemos os ídolos de hoje para ser o povo que Deus quer que sejamos, assim, mesmo que isso cause um transtorno na nossa sociedade. E também isso traga um sofrimento para a gente, né? E um último aspecto que eu queria resgatar sobre nossa vivência missionária hoje é sobre a esperança dos tessalonicenses. Paulo reconhece seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E reconhece como no mundo também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. O outro dia comentava com minha irmã um post assim, de uma amiga nossa da escola que agora é enfermeira e que ela não é cristã, não. E ela estava desabafando sobre alguma da dificuldade que ela estava tendo agora como enfermeira, como a deficiência do hospital por conta do enfrentamento ao coronavírus. Estava reclamando do governo, dos desastres climáticos e de vários fatores que deixavam ela sem esperança para o futuro, assim. E foi muito triste ler esse post dela com minha irmã. A gente ficou bastante triste, assim, de ler isso, assim. E eu imagino que vocês também devem ter ouvido comentários parecidos, assim, de seus colegas da faculdade, professores e tudo isso, assim. E é bem fácil perder essa esperança no nosso mundo atual. Por conta da pandemia também, por exemplo, a gente vê e lamenta também que já há mais de 1 milhão de mortos por conta do coronavírus. E o Brasil tem mais de 147 mil desses óbitos do mundo inteiro, assim. Eu particularmente fico bem triste quando vejo o céu de São Paulo bem poluído, assim, pela poluição da fumaça da queimada provocada no Pantanal. Assim, quando vejo, assim, quando a gente vê assim, o pôr do sol vermelho, assim, bem vermelho pela fumaça, tem momento que a gente se pergunta assim, quantos anos mais vamos sobreviver até que haja o colapso climático do nosso planeta, assim. Será que São Paulo, sem chuva, por exemplo, no futuro, vai virar um deserto de Atacama, já que está bem na linha do Trópico de Capricórnio, assim? Essa chuva que vem da Amazônia, do Amazonas e do Pantanal, sem dúvida, tem marcado assim como a paisagem dessa região, assim. Bom, há motivo de sobra para se entregar ao braço de desespero no nosso mundo, né? O assunto é que para quem acredita que Cristo é o Senhor, quem acredita nele sabe que a história não vai terminar nem com o holocausto atômico, nem com uma guerra civil assim, entre facções algorítmicas, nem com um planeta transformado no lixão do progresso. Como diria o apóstolo Pedro na sua segunda carta, nós, porém, aguardamos com grande expectativa o novo céu e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Esperamos um futuro em que Deus renove todas as coisas, em que nos enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esperamos a nova Jerusalém que vai descer do céu, em que Deus mesmo morará conosco, e nenhum mal entrará nem ameaçará essa cidade. Esse ano de 2020 a gente enfrentou muitos sofrimentos e dificuldades por conta da pandemia.
Sim, devemos lamentar e chorar pela perda de vidas humanas. Devemos lamentar pela destruição da boa criação de Deus nos incêndios, por exemplo, do Pantanal. Mas não devemos nos deixar levar pelo desespero de que o mal e a destruição é o nosso destino final. Nós temos esperança em Cristo e podemos esperar com grande expectativa seu retorno. Da mesma forma que os tessalonicenses faziam e como isso influenciava o mundo inteiro e os outros discípulos ao redor do mundo nessa época. E da mesma forma como essa esperança guiava os cristãos em Tessalônica a exercitar o amor, a viver em santidade e trabalhar arduamente, essa esperança também deve marcar nossa vivência missionária hoje, em especial no mundo estudantil. De que maneira a vinda de Jesus é uma boa notícia para aquele colega que não encontra esperança no futuro? Como isso influencia a nossa evangelização? De que maneira nossa vida em comunhão e santidade e nosso cuidado das pessoas e da criação de Deus questiona também os estilos de vida destrutivos que existem hoje? De que maneira nosso trabalho na missão estudantil, nos estudos, na pesquisa, no convívio com nossos colegas, refletem a alegria e a esperança que temos em Jesus? De que maneira nossos núcleos são sinais da nova criação que vai se manifestar de forma plena quando Jesus volte? Bom, meus queridos, eu espero sinceramente que essa passagem nos oriente, assim, que oriente nossa vivência missionária, seja onde for, seja em casa, seja no Zoom, seja no Meet, mas que, em especial no mundo estudantil, que é o que nos reúne aqui. Que o Espírito Santo faça brotar em vocês também as marcas que brotaram na vida de Paulo e nos cristãos em Tessalônica. A alegria de seguir a Jesus, o carinho e o cuidado pela vida de cada um, o trabalho dedicado, uma vida de santidade, rejeitando os ídolos da nossa época, a firme esperança no retorno de Jesus Cristo. Que vocês confiem no Espírito Santo, que é Ele que convence as pessoas de que a mensagem do Evangelho é a verdade. Que todos os aspectos da sua vida sejam uma pregação do Evangelho. E que partindo de vocês, as escolas e universidades do Brasil sejam trastornadas com sua fé e esperança e amor. Que Deus lhes abençoe. Cristo não tinha nada que nos fizesse desejá-lo, nem beleza ou majestade para nos atrair. Foi Ele quem carregou as nossas dores, e por causa disso a nossa luz foi sepultada. Mas em glorioso dia Ele ressurgiu e, por seu sacrifício do Cordeiro perfeito, nós somos comprados e somos dele. Podemos e devemos confiar nele. Ele cumpriu a promessa do Pai de nos unir a ele, libertando-nos do jugo do pecado e nos capacitando para a boa obra. Ainda assim, falhamos, teimamos em não enxergar as coisas à luz de sua palavra. E muitas vezes a cegueira do pecado ou a falta de confiança nele nos faz cair. Mas ele nos levanta e, partindo de nós, cabe, enquanto respirarmos, louvá-lo. Vamos louvar? Nada havia em sua
Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração, salva-me de mim, faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. No bem ou mal que vem, seja por onde for, todo ser que aqui respira, louve ao Senhor. Na escuridão ele ordenou, fez o mundo existir. Com suas mãos céu, terra, água e vida fez surgir.
e tudo que existe é para a glória deste Rei. Por isso com tudo que sou, para sempre o louvarei. O fôlego que vem de ti seja para proclamar a salvação que recebi, ao mundo hei de mostrar. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. No bem ou mal que vem, seja por onde for, todo ser que aqui respira louve ao Senhor. Finalmente descobri a razão do meu viver, exaltar ao Criador, minha vida oferecer. E mesmo nas tribulações hei de olhar pro céu e ver Todo-Poderoso Deus sempre a me proteger. Jamais me calarei, pois tu és digno de louvor. Em alta voz proclamarei que santo é o Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, com toda a vida em mim pra sempre a te cantar. No bem, no mal que vem, seja por onde for, todo ser que aqui respira louve ao Senhor. Esse é o poder